Imagine um jovem traído pelos próprios irmãos, lançado numa cova e vendido como escravo para uma terra distante. José, filho amado de Jacó, viu sua vida virar de cabeça para baixo de um momento para outro. No entanto, mesmo em meio à escuridão, ele segurou firme na fé, acreditando que de algum modo seus sofrimentos serviriam a um propósito maior. José nasceu do amor entre Jacó e Raquel, uma das esposas de Jacó. Sua mãe era especial para seu pai, e isso fez com que José também ocupasse um lugar especial no coração de Jacó. Esse amor era tão evidente que Jacó presenteou José com uma túnica colorida e rica, algo raro e valioso para a época. Essa túnica tornou-se um símbolo do favoritismo de Jacó, mas também uma fonte de inveja e ódio entre os irmãos de José, que se sentiam preteridos pelo pai. A tensão familiar aumentou ainda mais quando José começou a ter sonhos estranhos. Em um deles, ele viu feixes de trigo se curvando diante de um feixe central, ele próprio. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas inclinavam-se diante dele. Ingenuamente, José compartilhou esses sonhos com a família, despertando ainda mais ressentimento em seus irmãos, que interpretaram as visões como sinais de arrogância e superioridade. Ele acha que um dia vamos nos curvar a ele? Murmuravam entre si. Esses sonhos, aparentemente sem importância, tornaram-se mais tarde presságios de um destino grandioso. A traição dos irmãos e a cova escura. Certo dia, Jacó pediu a José que fosse ver como estavam os irmãos, que pastoreavam os rebanhos em uma região distante. Sem imaginar o que lhe aguardava, José partiu em obediência ao pedido do pai. Mas ao avistá-lo de longe, os irmãos viram a oportunidade que aguardavam para se livrar dele de uma vez por todas. Lá vem o sonhador. Disseram entre si. Vamos matá-lo e jogar seu corpo em uma cova. Diremos que uma fera o atacou e então veremos o que será dos seus sonhos. Mas Rúben, o irmão mais velho, tentou apaziguar o grupo. Sugeriu que, ao invés de matá-lo, o jogassem em uma cisterna vazia. Ele planejava resgatá-lo mais tarde e levá-lo de volta para o pai. Então José foi capturado, teve sua túnica arrancada e foi lançado na cova escura, onde ficou indefeso e sozinho. Os irmãos se sentaram para comer, indiferentes ao desespero de José. E ao verem uma caravana de mercadores ismaelitas se aproximando, decidiram vendê-lo como escravo por 20 peças de prata, com a ideia de se livrarem dele sem precisarem derramar sangue. Após a venda, os irmãos mancharam a túnica de José com sangue de um animal e levaram-na ao pai, que ao ver a peça ensanguentada, acreditou que seu amado filho havia sido devorado por uma fera selvagem. A dor de Jacó foi imensa e ele vestiu-se de luto inconsolável pela perda de José. José no Egito e a tentação na casa de Potifar. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial de alta patente e comandante da guarda do faraó. Mesmo em uma situação de humilhação e perda, José manteve sua postura íntegra e seu trabalho era marcado pela excelência e dedicação. Com o tempo, Potifar notou suas habilidades e confiabilidade, colocando-o como administrador de toda a sua casa e propriedades. Tudo o que José tocava prosperava, e Potifar prosperou junto. Mas nem tudo seria tranquilo. A esposa de Potifar, atraída pela presença de José, tentou seduzi-lo repetidas vezes. José, fiel a Deus e aos princípios que aprendera, recusou todas as investidas. No entanto, em um último encontro, ela insistiu, e ele fugiu, deixando sua capa para trás. Com raiva e humilhação, a esposa de Potifar acusou José de tentar violentá-la. Mesmo inocente, José foi condenado e lançado na prisão. A prisão e a interpretação dos sonhos. Apesar da injustiça, José não deixou a esperança morrer. Mesmo na prisão, sua honestidade e habilidades logo chamaram a atenção do carcereiro, que o colocou como responsável pelos outros prisioneiros. Foi ali que José conheceu o copeiro e o padeiro do faraó, que também estavam presos por desagradar o rei. Certo dia, ambos tiveram sonhos estranhos e angustiantes, e José, com sabedoria dada por Deus, ofereceu-se para interpretá-los. Ao copeiro, José previu a libertação e retorno ao palácio, enquanto ao padeiro anunciou que seria condenado e executado. Tudo aconteceu como José havia dito. Antes de ser solto,
o copeiro prometeu ajudar José, contando ao faraó sobre sua situação injusta. Mas ao voltar ao palácio, ele se esqueceu de José, e mais 2 anos se passaram até que o destino de José finalmente mudasse. O sonho do faraó e a ascensão ao poder. 2 anos depois, o faraó teve um sonho que o perturbou. Ele viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas saudáveis consumidas por 7 espigas secas. Nenhum dos sábios do Egito conseguiu interpretar o sonho, e foi então que o copeiro lembrou-se de José e mencionou suas habilidades ao faraó. Chamado à presença do faraó, José revelou que o sonho era uma mensagem de Deus. Haveria 7 anos de fartura no Egito, seguidos por 7 anos de fome. E aconselhou o faraó a estocar grãos durante os anos de abundância para sobreviver ao período de escassez. Impressionado com a sabedoria e visão de José, o faraó o nomeou governador de todo o Egito, dando-lhe poder sobre a administração do país, abaixo apenas do próprio faraó. A reunião com os irmãos. Durante os 7 anos de fartura, José armazenou grandes quantidades de grãos. E como ele havia previsto, a fome chegou com força, atingindo também as regiões vizinhas, incluindo Canaã, onde Jacó e seus filhos viviam. Sem alimentos, Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar mantimentos. Ao chegarem sem reconhecer José, os irmãos se prostraram diante dele, cumprindo assim o sonho que José tivera na juventude. José os reconheceu, mas decidiu manter sua identidade em segredo, testando o arrependimento e as mudanças nos corações de seus irmãos. Depois de algumas viagens e situações tensas, José viu que eles realmente haviam mudado e não conseguiam mais conter suas emoções. A revelação e o perdão. Num momento de profunda emoção, José finalmente revelou sua identidade. Eu sou José, o irmão que vocês venderam. Mas não tenham medo, pois foi Deus quem me enviou adiante para salvar vidas. Os irmãos ficaram atônitos e aterrorizados, achando que José buscaria vingança. Mas José os perdoou e explicou que todo o sofrimento servira a um propósito divino maior. Ele pediu que seu pai e toda a família fossem trazidos ao Egito para viverem em segurança. Jacó, ao ouvir que José estava vivo, quase não acreditou, mas foi ao Egito e reencontrou seu filho amado. Juntos eles viveram os últimos anos de vida de Jacó, e a família de Israel pôde florescer em uma terra segura e próspera. A fé que transforma vidas. A história de José é um testemunho de fé, paciência e redenção. Ele nos ensina que, mesmo nas horas mais escuras, Deus tem um propósito que vai além da compreensão humana. José sofreu traições, foi injustiçado e privado de sua liberdade, mas nunca deixou de crer que havia um plano maior em ação. Em meio a tantas provações, ele se manteve firme, e seu sofrimento serviu para salvar vidas e restaurar sua própria família. A vida de José mostra que o perdão é o verdadeiro caminho para a paz, e que a fé é a âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Que sua jornada inspire todos a confiar, perdoar e a acreditar que no tempo certo tudo faz sentido.